e rejeição. Não tenha medo de fazer o transplante. Se saiu para você o transplante, eu falo mesmo, faz, que nossa vida assim é 100%. Doe órgãos, diga sim, salve vidas. Em caso de dúvidas, ligue 0800 283 7183 ou acesse saude.mg.gov.br/doe-órgãos. Governo de Minas. Aqui o trem prospera. A seguir, meio de campo. Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Meio de Campo deste domingo, dia 17 de agosto de 2025. Fim de semana que não foi bom para o Galo, hein? O Atlético perdeu a primeira como mandante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Grêmio, teve a lei do ex, o torcedor ficou na bronca, xingou o time ao final, vaiou a equipe. Você acha que foram justas essas vaias à equipe do Atlético? O Cruzeiro entra em campo amanhã contra o Mirassol fora de casa, viu o Flamengo se afastar na liderança do Brasileiro. Para você, Cruzeiro briga pelo título ou a vaga na Libertadores é o grande objetivo nesta edição do Campeonato Brasileiro? Vamos falar do América, que estreou treinador, mas a sequência permanece a mesma. Contra o Lanterna, o América tomou sufoco e conseguiu o empate no último lance praticamente. O Coelhão tá fazendo o torcedor sofrer. Nosso Silvinho aqui, ó, já não quer mais saber de América, tá querendo trocar de time, viu? O Esquadrão entra em campo amanhã, o Atlético em busca de retornar a vencer na competição. O programa hoje está recheado e é claro que eu quero saber a sua participação, receber sua mensagem. Você pode participar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp 319-8280-6655. 319-8280-6655. Tem um QR Code que aparece de vez em quando ali, ó. Abre a câmera do seu celular, aponta para ele, que aí fica facinho de você participar conosco. Ah, e vamos falar também da Copa do Brasil, tá? Atlético e Cruzeiro vão se enfrentar na competição, nas quartas de final. Quero saber a sua opinião. Não temos cara a cara hoje, tá? Pra não ter confusão, mas semana que vem tem. Pode botar na agenda aí. Enquanto você envia sua mensagem, vamos conhecer nossa bancada de hoje, começando com Breno Galante. Breno, boa noite. Muito obrigado pela presença. Justas as vaias da torcida após o jogo do Atlético? Boa noite, André, amigos aqui do estúdio, amigos de casa. Mais do que justas, né? Que vexame o Atlético deu hoje na Arena MRV contra um Grêmio que faz uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. Um Grêmio que nessa semana perdeu para o Lanterna da competição, que não tinha ganhado de ninguém. Foi até Porto Alegre, ganhou. Um Grêmio que chegou aqui, né, com emboscada no aeroporto, com o torcedor quebrando o ônibus do Grêmio, quer dizer, com o clima todo para a demissão do Mano Menezes, mas o Atlético fez o quê? Ressuscitou mais um defunto brasileiro. Esse é o Atlético. O torcedor ficou na bronca, viu? Vamos analisar essa partida daqui a pouco. Conosco nessa noite também, Guilherme Reis. Boa noite, Gui. Muito obrigado pela presença. E o Cruzeiro, tá na briga pelo título ou a vaga na Libertadores? É para se comemorar se vier. Boa noite, André. Boa noite, colegas do estúdio, principalmente a você do outro lado de casa. A briga, quando você está na vice-colocação do Campeonato Brasileiro, não tem como não falar que você não está brigando pelo título. Mas o Leonardo Jardim já foi enfático, o Pedro Júnior já foi enfático, o Pedrinho BH também foi enfático e repetidas vezes estão dizendo que o objetivo, talvez o único objetivo do Cruzeiro no ano seja a classificação direta para a Libertadores, coisa que o Cruzeiro não joga desde 2019, se não me engano, já são 6 anos que o Cruzeiro não disputa uma competição internacional de alto calibre, não que a Sul-Americana não seja, mas falta essa Libertadores para o Cruzeiro disputar. É um grande objetivo, eu particularmente coloco o Cruzeiro como postulante ao título sim, agora na cabeça da diretoria eles só colocam como vaga para a Libertadores, uma maneira também de, se não vier o título, eles se livrarem, né? Não fazer média com o torcedor, né? Prometer e depois não cumprir. Nós já vimos isso acontecer em muitos clubes, tá?
por exemplo, o América, né? Vamos subir, sabemos o caminho. Tá brigando para não cair para a Série C. Daniel Seabra, boa noite. O que tá dando errado? O América já está no terceiro treinador, trouxe reforços e continua lá na porta, na zona do rebaixamento. O problema é interno? Pois é, André, boa noite para você, um abraço, Guilherme, Breno, turma toda também com a gente aí. Decepcionante, né? O América esse ano muito decepcionante, a gente esperava que o América fosse brigar lá em cima e o América aos poucos vai ticando ali, ó, todos os tópicos para o rebaixamento, né? O América sabe muito bem quais são esses tópicos aí, porque já bateu e voltou na Série A várias vezes. E já foi, inclusive, para a Série C também. Agora vai para a Série C, o América está brigando lá embaixo. Olha, a questão de contratar um treinador atrás do outro é até normal, entre aspas, no futebol brasileiro. Mas se você pegar os treinadores que o América contratou, um tem nada a ver com o outro. Né? Ou seja, mostra que está todo mundo perdido ali. Não tem filosofia, não tem projeto, tem planejamento, tem nada. De repente, assim, tira porque vai resolver. Tira o treinador. Quem é que está no mercado? Vamos lá, pega aí. Pô, mas não tem nada a ver com o outro. Beleza, não estou nem aí. Pega esse aí mesmo e tal. Vai contratar jogador. Quem é que está no mercado aí, panguando aí, disponível? Pega. Tá, traz para cá. Então, assim, o planejamento do América esse ano, decepcionante. Não vou dizer que não teve, porque teve, mas deu tudo errado. Então, vamos ver, o América não briga efetivamente para subir. O América briga para permanecer na Série B. Eu tô apostando mais no Atlético do que no América processo, tá? Estão falando que eu sou louco. Calma. Tem muita bola para rolar ainda, tá? Registrando aqui o Gilson de Lafayette, ó. Infelizmente o Edenilson não jogou nada no Galo. Aí bastou ir pro Grêmio e marcou contra o Galo. São os ares do Sul, né? Não tem. Os únicos 2 gols do Edenilson no Campeonato Brasileiro foram contra o Atlético, tanto no primeiro turno quanto no segundo agora. O Daniel do Camargo também ao Galo, hoje foi muito burocrático. O Coelho, além de prender muito a bola, ainda cometeu a estupidez de causar uma expulsão. Tem jogador que ainda não sabe que existe o VAR. Bom, o Atlético recebeu o Grêmio na Arena MRV, saiu vencendo, mas tomou a virada. Vamos ver os gols dessa partida. Primeiro, um belo gol do Scarpa, na cobrança de falta ensaiada. Golaço. O Edenilson, no fim do primeiro tempo. A bola bateu nele, né? Isso aí foi meio... Eu ainda não entendi essa cabeça. Empatou o jogo. O Balbuena fez 2-1. O Balbuena jogou muito. Assistência do Alonso. Assistência do E o Aravena... Assistência do Júnior Santos. Fechou o placar. O Júnior Santos errou o passe ali. E aí... Depois o Breno podia explicar pra gente o que o Júnior Santos veio fazer no Atlético. Que pergunta fácil. Nossa Senhora. Tá lá, 3-1 para o Grêmio. E eu vou te perguntar, Seabra, porque o Júnior Santos, ao final do jogo, na zona mista lá, ele falou, né, que o torcedor tava vaiando o time, o resultado, e ele errou um passe pro Hulk, e aí já começaram a pressão em cima dele. Tem crédito ou tá devendo o Júnior Santos no Galo? Que crédito? O Júnior Santos é o combo, né? Não é só essa de hoje. O Júnior Santos até hoje eu não sei o que ele vem fazer no Atlético. Não acho que seja ruim a contratação. O cara foi artilheiro da Libertadores, não é qualquer perna de pau. Não estamos falando. Só que no Atlético ele até hoje juntar Júnior Santos, Bernard, esses caras até hoje eu estou esperando eles estrearem no Atlético, né? O Bernard reestrear, o Júnior Santos estrear. Eles até hoje efetivamente não mostraram nada. Então, assim, eu acho que o Galo qualificou o elenco, sim. Né? Trazendo Renier, trazendo esse Alexander, que é muito bom jogador, o Biel também é bom jogador. Agora, por outro lado, tem alguns jogadores que o Cuca olha para o banco e fala: e aí? Vou lançar a mão de um Júnior Santos aqui, de um Bernard. O que eles vão resolver? O que eles vão mudar efetivamente durante um jogo? Isso aí que a gente está vendo. Nada. Ou para pior. Então, sinceramente, bem complicada essa fase aí do Júnior Santos. Ele pediu para ter mais sequência de jogos, mas quando entra, é isso aí que ele mostra. Tropeçar na bola e tal. Então, sinceramente, não sei que sequência de jogos seria essa que ele está esperando, né? O Júnior Santos, quando chegou, o Breno, se levantou que era um jogador que tinha feito 6 meses bons no Botafogo. No primeiro semestre do ano passado ele tinha ido muito bem, depois deu uma queda. Aí na final da Libertadores ele vai lá e faz o gol que sacramenta o título do Botafogo. Você acha que o Atlético apostou errado nele, pagando muito para trazê-lo de salário e agora está vendo o retorno dele? Cara, a maior contratação da história não pode ser o Júnior Santos pelo futebol que ele está apresentando, né? Ele está em débito, mas muito débito, né? Até agora ele não merece ser a primeira opção de banco do Atlético, né? E toda vez que ele entra, o futebol dele é o mesmo. E hoje, na zona mista, ele cobrar que ele precisa de uma sequência de jogos. Todas as vezes que ele entrou, ele não rendeu absolutamente nada. Então, eu acho que ele tem que parar, fazer uma reflexão, ele tem que entrar em forma, porque eu acho que ele está muito pesadão, ele tem que ser mais... Aí, hoje ele colocou a questão do posicionamento dele, que ele jogava diferente no Botafogo. Agora, nesse momento que vem a cobrança, tudo é justificativo.
sabe? Eu acho que o problema do Atlético também não é só o Júnior Santos, não. O Atlético hoje, ele demonstrou um problema que antes era uma solução. O Atlético tinha uma defesa constante, tomava poucos gols, não tinha problema. Aí, de repente, o Atlético, de uma hora para outra, libera o Rômulo. Ok. Aí, de repente, você vai liberar o Igor Rabelo. Aí você tem uma lesão do Lianco. Aí você traz o Juan, que não pode jogar uma Copa do Brasil. Aí, de repente, o Cuca ressurge com o Ivan Román, que o Cuca já deixou claro que não confia no garoto, até porque no último jogo nem no banco ficou. Aí vem aquela coisa de incoerências, né? E até para o jogador que está entrando ali, uma hora ele não serve, outra hora ele serve. Aí a defesa do Atlético, mais uma vez na bola aérea, toma um gol que o jogador não precisa nem de pular para cabecear. O Breno ainda tem o Vitor Hugo ainda, né? Não, o Vitor Hugo ele veio numa condição de ser uma indicação do Cuca e também não demonstrou até hoje. 14 jogos não demonstrou ainda por que ele está aqui. E aí você toma um gol, cara, da linha da pequena área, o cara chega sozinho, chutando como gol de pelada, sabe? O que me preocupa é que nesse momento que o Atlético contrata muitos atacantes, jogadores de meio, o setor que mais estava ajeitado do Atlético era a defesa, começou a desmoronar. O Lianco saiu, qual é a solução? O Atlético vai jogar contra o Godoy Cruz na quinta-feira. O torcedor do Atlético fica se perguntando, vai ser o Ivan Román. Hoje, ele até, eu acho que ele não comprometeu. Foi bem, mas o jogo de lá vai ser uma guerra. Até onde esse jogador que não tem ritmo de jogo, que não vinha jogando, ele vai aguentar. O Lianco, ele vai ter condição de enfrentar o Cruzeiro na semana que vem? Aí, pro jogo do final de semana contra o São Paulo, o Júnior Alonso foi expulso. A dupla de zaga vai ser Vitor Hugo e Ivan Román. Quer dizer, cara, é uma coisa que é questão de planejamento, né? Quando você vê que o Atlético pode preocupar em se ajeitar no ataque, aí a defesa começa a desmoronar. E faltava, eu acho que pouca coisa para ir se ajeitando, né? A gente ficava cobrando um volante, o primeiro volante, que ainda não chegou. O Alexander, bom jogador. Assumiu a titularidade, para mim tem que ser titular. Deu equilíbrio ao time. O René precisa de um pouquinho mais de ritmo, mas mostrou hoje que aquilo que a gente viu entre Paulinho e Hulk começou a acontecer quando ele encosta mais, né? Eu acho que estava precisando do Rony ir para o banco um pouquinho, até para o jogador, sabe? Precisa de sombra, André. O cara precisa de sombra, essa coisa de cadeira cativa no Atlético e o cara jogar só com o nome, não dá. E só para fechar essa parte da minha participação, o Cuca precisa de ser cobrado. 8 meses de trabalho. Ele vir numa coletiva e falar que ainda não conseguiu dar liga no time do Atlético, encontrar o time titular depois de 8 meses, isso é muito preocupante, cara. Vamos ver o que disse então o Cuca após essa derrota para o Grêmio em casa. Eu acho que o jogo estava muito bem jogado de nossa parte, o controle do jogo muito grande, muito tranquilo. Fizemos tivemos o domínio do jogo e a gente sabe que o Grêmio ia vir por uma bola, né? E nós cedemos um escanteio e nesse escanteio tomamos o gol. Até não foi uma grande cabeçada, foi um erro de marcação. Há tempo que a gente não tinha esse tipo de falha, mas também muito da característica do jogador. Se você tem características de jogadores cabeceadores, você tira. Hoje a gente não tinha essa característica defensiva e tomamos 2 gols assim, não foi um. O primeiro ele te deixa mal, o segundo te aniquila. Porque você trabalha para fazer um gol, um belo gol, e entrega 2 gols em bola parada. Então, a gente sai muito chateado. Eu vi que o torcedor pegou o pé de jogadores que entraram e não renderam, pegou o pé meu, e com razão. O time dele pode jogar mais, pode jogar o segundo tempo igual jogou o primeiro e não está jogando 2 tempos iguais, então ele tem toda a razão de reclamar. Aí registrando que a participação do Maurício Assunção de Contagem, o treinador Cuca tem que parar de inventar e parar de mexer errado, deixando o time sem zagueiros. O Heitor Luiz, o time do Galo só enganação. O Cuca está perdido com esse time. O André do Barreiro, o Atlético tem que contratar zagueiros, pois sem Lianco e Igor Rabelo, a zaga sofre. Arana tem que jogar mais e Júnior Santos está devendo muito. Aí, ô Gui, a gente levanta aqui, ó. Pós-Copa do Mundo, 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, né? 3 como visitante, 1 em casa. E aí o Cuca no meio da semana fala, eu ainda não encontrei o time ideal. Faltam peças para montar um time ou independentemente de quem vai chegar agora, o Cuca já tinha que ter a sua, digamos, espinha dorsal. Aqueles 11 que qualquer coisa apertou, põe os 11 aí que eles garantem.
o esqueleto ele foi montado pelo Cuca. A gente consegue elencar a defesa, que é muito sólida, que destacou também o Breno Galante, mas com a ausência do Lian, que é muito sentido. O ataque, a espinha dorsal do ataque é o que se tinha, né? Coelho, Rony e o próprio Hulk, que eu acredito que, apesar da melhora do Biel, apesar do Renier entrando em forma também, em forma física e ritmo de jogo, eu acredito que na hora do aperto, na hora do vamos ver, o famoso pega pra capar, eu acho que a confiança do Cuca vai ser nessa trinca de ataque. E também no meio de campo com o Gustavo Scarpa, com o Alan Franco e ora com o Igor Gomes também, que parece que o Igor Gomes também é algo meio doido, né? Tem hora que ele joga bem, quando ele começa jogando a gente fala, não, tem que ir pro banco. Quando ele tá no banco, entra jogando bem, inclusive hoje eu acho que ele jogou bem novamente, entrando, dando movimentação, sobretudo no setor ofensivo. Mas é preocupante talvez pelo planejamento e pela organização de contratações do Atlético. Por quê? O Breno fala que tem que se cobrar, correto. Eu acho que tem que se cobrar sim, porque 8 meses não são 8 dias, não são 8 semanas. Mas agora que o Cuca vai estar tendo o elenco. Ele reclamou de contratações, reclamou de falta de elenco desde que ele surgiu ao Atlético nessa volta. Desde que o Atlético voltou a disputar, desde que começou o Campeonato Brasileiro. E agora, somente agora, nós estamos quase entrando em setembro, que ele está tendo essas mais opções para que ele possa ter alternativas dentro dos próprios 90 minutos, ou talvez alternativas em substituições com partidas e com adversários que exigem coisas diferentes de você. Às vezes você vai jogar de forma mais reativa, às vezes mais propositivo. Eu acho que o Atlético sempre tem que jogar propositivo pelo poderio ofensivo que tem, mas tem adversários que você vai enfrentar que talvez você tenha que segurar um pouco mais a bola. O Cuca deveria ter uma espinha dorsal que eu acho que ele já tem. A espinha dorsal que não tem qualidade. Aí a culpa não é dele. Ele faz com o que tem. Sabe o que é engraçado, André? Só pegar um gancho aqui. O Cuca fala que em 8 meses ele ainda não conseguiu a escalação ideal dele. Mas cá pra nós aqui, Seabra, o time do Atlético durante 8 meses foi Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana. Aí ele tinha o Franco, a dúvida sempre foi no meio que ele colocava ali, Menino ou Rubens. Sim. E o Scarpa. Coelho, Hulk, Rony. Quer dizer, como ele não conseguia, era um jogador. Era um jogador que ficava rodando ali. A questão é, será que esse esquema era o esquema certo? Será que não tinha que mudar o esquema, então? Se você não tinha uma peça, se você não tinha um volante, ou se você não tinha um atacante que fazia, talvez, o papel que ele quisesse de recomposição, não sei. Mas eu sei que ele ficou falando que não encontrou, mas ele insistiu com o mesmo time o tempo todo. Vai insistindo ainda. O Cuca não caiu até hoje porque é o Cuca. Sinceramente, o Cuca não caiu até hoje porque é o Cuca. Pela história, pelo tamanho do Cuca. E eu acho o Cuca um ótimo treinador. Não foi um dos maiores da história do Atlético. Pode ser que seja o maior, sei lá, para muita gente é. Mas para mim, ele até hoje, ele não caiu por causa disso. Porque a gente vê, a entrevista do Cuca hoje foi estranhíssima. A gente viu um pedacinho dela ali, perguntado sobre a saída do Rabelo, ele falou, pergunta pro Vitor. E acabou e vamos pro próximo. Basicamente foi isso que ele fez. E as respostas todas meio que sim, não e tal. Parece que ele tá de saco cheio. Tá? Basicamente é isso. Parece que o Cuca tá de saco cheio do que tá acontecendo. Alguma coisa tá incomodando, não sei. Mas na coletiva dele hoje deixou bem claro isso, assim. E eu entendo o lado do torcedor. Até outro dia, quando o Atlético eliminou o Flamengo, aí era tudo maravilhoso, lindo, beleza, o Atlético é o maior do mundo, o Cuca é um espetáculo, o elenco é uma beleza, e aí perde pro Grêmio, vira tudo uma porcaria. Sim. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Futebol, não é porque você ganhou do Flamengo e se classificou que você é o melhor do mundo. E não é porque você perdeu do Grêmio que você é o pior do mundo também, não. Eu acho que faz parte do futebol. O Atlético hoje jogou um segundo tempo, principalmente, pavoroso. Muito ruim. Primeiro tempo foi ok. Não foi bom, não. Foi ok. Agora, o segundo tempo foi uma coisa abaixo da crítica. E aí você coloca na conta também do Cuca. O Cuca precisa ser cobrado. O Atlético tem que jogar mais do que está jogando. O Atlético, com o elenco que tem, com o time que tem, com as contratações à altura que foram feitas, grana que eu estou dizendo, precisa jogar mais, precisa mostrar mais. Agora, Seabra, você falou a respeito do Cuca, só não foi demitido por conta disso e por ser o Cuca. Ele foi contratado por ser o Cuca. Também. No momento em que a diretoria do Atlético estava tendo críticas muito bem colocadas, críticas merecidas. Você contrata o maior treinador da história para voltar, para justamente blindar essa diretoria que não estava fazendo por onde. Agora fez por onde? Entrega os jogadores ao seu treinador. Mas ele foi contratado por ser o Cuca, para ser um escudo para as críticas que a diretoria merecidamente estava recebendo. O Marconi José mandou
mandou aqui, ó, cobrar o Cuca é muito fácil. O problema é a falta de opções. Agora nem zagueiro tem. Se a gente for lembrar essa questão de ser o Cuca, muitos defendem que na final da Libertadores, com o Cuca seria campeão, porque com um a mais ele ia tirar zagueiro, ia fazer assim como fez com o Godoy Cruz no meio da semana, que mas terminou hoje com um a mais não deu zagueiro. Hoje foi 4 expulsos. Hoje com um a mais não deu certo. Ficou 20, 30 minutos com isso é uma estratégia que o Cuca lança mão, né? A estratégia às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas, olha, eu vou tirar um zagueiro e botar um atacante. Às vezes eu vou ganhar o jogo. Às vezes eu vou tomar mais um gol. Faz parte. Bom, daqui a pouco a gente fala mais do Atlético. Vamos falar do Cruzeiro, porque amanhã o Cruzeiro entra em campo, viu? Vai jogar às 8 horas da noite contra o Mirassol, no interior de São Paulo. Mirassol é a sensação do campeonato para você, Breno? É um time complicado, inclusive que me surpreende muito. Ele é muito bem estruturado, é um time certinho. Eu tive lá nesse estádio, o Atlético empatou de 2-2, cara, é uma pressão, a torcida fica bem em cima, mas o momento que o Cruzeiro vive, eu acho que o Leonardo Jardim tem o time na mão, né? Vive um momento de consistência. Eu não vejo, por exemplo, o Cruzeiro cair no campeonato. A gente vê o Flamengo numa ascensão e isso faz com que o Cruzeiro crie uma obrigação maior de buscar resultados, né? Um jogo como esse é um grande desafio, porque você ir lá para ganhar do Mirassol dentro de casa, mas eu vejo o Cruzeiro com uma tranquilidade de potencial. Você não vê aquela coisa de uma crise aqui, uma crise aqui. Não, cara, o time do Cruzeiro é todo certinho, ele sabe contornar um resultado ruim quando ele vem. O treinador do Cruzeiro, cara, ele encaixou como uma luva, ele conseguiu contornar. Ele é um cara que consegue ter no banco dele o Gabigol e ele entrar faltando 10, 15 minutos em todo o jogo. E você não vê nenhum tipo de barulho, nenhum tipo de reclamação. E pelo contrário, ele entra, ajuda o time. Então eu vejo como um grande desafio para o Cruzeiro ir lá. E ó, André, se voltar com um empate, não é resultado ruim, não. Não. Mas de jeito nenhum. Eu acho que hoje o Cruzeiro ir lá e trazer pontos está de bom tamanho. O Mirassol em casa ainda não perdeu, 5 vitórias, 3 empates, mas o Cruzeiro é o segundo melhor visitante da competição. São 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, só o Palmeiras tem um desempenho melhor. O Palmeiras são 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota só como visitante. E aí, Seabra, para esse jogo complicado, o Cruzeiro tem algumas ausências. Várias. Vamos por partes aqui, começando na lateral direita, o William. É dúvida. Aí não tem o Fagner, né, que pode que quebrou a perna dele. Você tem Jonathan Jesus, Marquinhos para serem improvisados por ali. Vale a improvisação ou tem que mudar o sistema de jogo? Nossa Senhora. Marquinhos é sacanagem. Não, porque se você pensar, o Jonathan Jesus já fez essa função e foi um desastre, né? Não é a dele. Eu acho ele bom zagueiro, mas já jogou ali e não deu certo. O Marquinhos, até hoje, eu não sei porque que o Cruzeiro investiu a grana que investiu nele, né? A contratação. Não se justificou. Nem na posição dele, né? Então, vai improvisar? Não sei, sinceramente eu não sei se está entre esses dois aí não. Eu acho que tá mais para jogar como 3 zagueiros mesmo. Bota o Jonathan Jesus de zagueiro, vai zagueirar, bota o Vidalba, vai o Fabrício Bruno e tal, faz uma trinca ali, solta o lado esquerdo e vambora. Na esquerda o Kaique está suspenso também, aí o Cauã Prato já deve entrar mesmo, o menino já vem sendo aproveitado. E aí temos um problema no meio de campo, Guilherme. Lucas Romero está suspenso. Que seria uma opção para cobrir a lateral direita. Seria. Está suspenso. E o Christian, motorzinho do meio de campo, também está suspenso. Quem entra aí nessas 2 vagas? Quando se perdeu o Lucas Romero e quando o Christian também não pôde desempenhar, ou até mesmo por opção técnica saindo durante o jogo, ele recuou, costumeiramente recuou ou o Lucas Silva para fazer um primeiro volante, não é a dele, mas ficar um pouco mais recuado. Colocou o Eduardo para povoar o meio de campo e aí você também recua um pouco também o Matheus Pereira para povoar o meio de campo. Eu acho que agora, com o Matheus Henrique saudável, o substituto natural do Christian, pelo menos nesse modelo de jogo e o que o Christian vem desempenhando, acredito que o substituto natural seja o Matheus Henrique, para também não mudar muito a estrutura, porque eu particularmente, não sei se os colegas aqui concordam, eu vejo o Matheus Henrique perfeito para essa posição. Um meio-campista, mas caindo pelas beiradas, ajudando também na recomposição defensiva, ajudando na construção da jogada, pisando na área. Eu vejo que... Eu até imaginava que a posição do Christian
foi inventada, essa função do Christian foi inventada para quando o Matheus Henrique retornasse, ocupasse essa vaga como titular, porque eu ainda acho que ele tem mais qualidades técnicas do que o Christian, que para mim é um dos melhores jogadores do Cruzeiro, impressionantemente. São boas opções ainda. Você consegue ainda contornar essa ausência. Você faz esse meio de campo aí com o Lucas, o Matheus Henrique, aí você tem o Eduardo, e aí Matheus Pereira, lá na frente você coloca o Caio Jorge com o Wanderson, você ainda tem um equilíbrio, né? Claro, você vai sentir algumas ausências, porque o Lucas Romero vive um grande momento, mas ainda dá para você equilibrar. Eu acho que a grande questão é o que você falou aí. É a questão da lateral. Da lateral. A grande questão é a lateral. E muita gente está esquecendo o garoto que foi utilizado quando não se tinha opção, ou o Leonardo Jardim escolheu por não utilizar os titulares, é o garoto Murilo Hickman, ali fazendo a função de 5. Nó, garoto. O garoto Wallace é difícil, mas carta fora do baralho, o Wallace, tanto que ele não está ganhando tempos com o Leonardo Jardim. E olha só, o Leonardo Jardim já não gosta de substituição. Vai ter que colocar o Wallace, que é pouquíssimo utilizado por ele próprio. Acho difícil. Acho que o Murilo Hickman tem mais chance de começar do que o próprio Wallace. Já até jogou, né? Inclusive o jogo da Sul-Americana. Não valia nada, mas jogou, né? Mas o Leonardo Jardim, ele conseguiu recuperar os jogadores do Cruzeiro, então os reforços surgiram de dentro do elenco mesmo, né? Sim. Ele conseguiu. O Lucas Silva, o Lucas Silva estava no final do ano passado aí, renova ou não renova. Hoje ninguém vê o time do Cruzeiro sem o Lucas Silva. Ele é peça fundamental, capitão do time, moral lá em cima, jogando muita bola e tal. O próprio William, inclusive, também, que estava sumido aí, vai sair, não vai? Tá fazendo falta também, né? A contratação do Fagner, eu achei a contratação do Fagner esquisitíssima na época. O Cruzeiro estava contratando Dudu, Eduardo, Gabigol, Christian e tal. De repente vem o Fagner. E o Fagner, para mim, hoje é um jogador que deveria renovar. Porque ele tá mais um Fagnerzinho light ali, apesar dessa última dele aí, né? Dessa última treta aí. Mas ele tá mais light do que na época do Flamengo, do Corinthians. Eu acho que ele tá mais tranquilo, tá? É um jogador viril, é um jogador tem uma marcação pesada, né? Mas está um pouco mais tranquilo que na época do Corinthians. Eu acho que encaixou muito bem ali. Só não resgatou o Wallace, que o André falou. Então, mas o Wallace seria um dos próximos aí, né? Quem sabe. Não, mas eu vou te falar que eu já peguei meu boné do Wallace e já joguei. Demorando muito. E o Wallace, que para mim, naquele pacotão de contratações na temporada passada, com o surgimento, né? Quando chegou o Pedrinho, eu achei que tinha sido a contratação mais acertada. É impressionante. Ele chegou junto com o Matheus Henrique. Era o meio de campo do Cruzeiro. Exatamente. Era o Wallace primeiro, Matheus Henrique segundo volante, Matheus Pereira lá na frente, Gabigol, Dudu. O Cruzeiro era esse aí no início. O Wallace está para o Cruzeiro, assim como o Bernardo está para o Atlético. Não aconteceu. Registrando aqui, ó, o Reinaldo Trombini. Seabra, o atual elenco. O Cruzeiro vai brigar pelo título até o fim? Para mim vai. O Cruzeiro briga pelo título, eu não vejo outra. Apesar de que, como o Gui falou, que o Cruzeiro está lá dentro, o sonho do Pedrinho é voltar para a Libertadores e tal. Beleza, o Cruzeiro mira a Libertadores. Eu acho que do jeito que está indo aí não tem muito erro, não. A Libertadores é meio fato. A não ser que aconteça uma hecatombe aí, né? Mas nesse momento, não dá para dizer que o vice-líder do campeonato briga pelo título, pô. Claro que o Cruzeiro briga pelo título. Até que se a gente pegar os jogos atrasados, né? E digamos que as equipes que brigam com o Cruzeiro vençam todos. O Cruzeiro terminou a primeira fase no G4, né? Então, assim, a vaga da Libertadores está... E também, às vezes, o torcedor pega assim, mas tem 2 jogos a menos, aí já computa 6 pontos aí. Não é assim também, não, né? O Palmeiras vai pegar o Santos fora de casa e o Juventude dentro de casa. Quem disse que vai garantir? E o Sport aí reagindo, como pode, não precisa saricar pra cima do Flamengo. O Maurício Martins aqui, ó. Se vier o título é bom, mas o Cruzeiro vem com alguns erros. Uma vaga direta para a Libertadores está bom demais. O Hernandes, do Jardim Alvorada, será que o Cruzeiro não vai trazer ninguém nessa janela de novo? O Cruzeiro está negociando com o Simisterra, né? Atacante de 26 anos, colombiano, menos no futebol inglês. É uma boa peça, ô Breno, para reforçar esse time? É um bom jogador. E eu acho que é uma peça que encaixa com as características do que o Cruzeiro precisa. Né? Sabe o Cruzeiro hoje ele não precisa de muitas contratações. Ele precisa de uma coisa ali pontual. Né? Ele precisa daquele cara do 1 contra 1, da velocidade, né? Porque se você analisar num contexto, o Cruzeiro tem um equilíbrio. Defensivamente, o Cruzeiro é um time bem equilibrado. E outra, o Cruzeiro valoriza os garotos, que eu acho que às vezes o Atlético tem essa deficiência. Se a gente parar para ver dentro do Cruzeiro, ainda tem alguns jogadores que podem ser utilizados. O Japa, eu acho que é um bom jogador e que você não vê o Cruzeiro ainda dando essa oportunidade para ele. O próprio Kaique Kenji, esse rapaz, o Prato, que vai entrar na lateral, é um bom jogador, 16 anos. Então eu acho que são pontuais. Eu acho que lá no ataque
O Sinestro, com esse cara, quando ele chegar aí, se ele jogar tudo que ele... Claro que tem a fase da adaptação, a gente nunca sabe quanto tempo o jogador espera, mas ele estava relacionado aí para poder jogar aí, outro dia mesmo, então, dependendo... E essa categoria de base, Breno, eu acho que o torcedor às vezes se esquece, muita gente desce a lenha no Ronaldo e tal, essa categoria de base foi reformulada pelo Ronaldo, foi na época que o Ronaldo era o dono da SAF, e aí os frutos estão sendo colhidos agora, como o Atlético fez agora recente também, trazendo o Luiz Carlos Azevedo, que era do Flamengo. A categoria de base do Atlético é uma coisa, né? Todo mundo tá vendo que o Atlético foi rebaixado no Brasileiro Sub-20, junto com o Atlético Goianiense e o Inter. E aí mudou tudo, né? Mandou todo mundo embora, parte de comissão técnica, jogadores e tal, e vai começar tudo de novo. O problema é que da categoria de base você só vê o resultado lá na frente, né? Demora um pouco para aparecer as coisas, não é do dia para a noite, mas uma hora vem, né? Para colher demora aí uns 3, 4 anos. Tanto que estão apostando agora na geração mosquito no Atlético, né? Para bancar no time profissional. O torcedor só vai ficar na bronca com o Breno ali, ó. Porque o Román, 19 anos, é temerário, é novo demais para jogar. E o Cauã, com 16, tá bom menino, vai atender. Olha que cutucada. Mas eu não, só para deixar claro, eu não sou contra o Román jogar, não. Eu não. Quem é o Cuca. Eu não sou. Eu acho que tem que dar oportunidade. Inclusive, para mim, ele já deveria ter tido oportunidade antes. O problema é você pegar o garoto como foi feito hoje. Vocês imaginam o seguinte, se o Román tivesse ido mal no jogo de hoje. Acabou com ele. Acabou. E aí ele tem um jogo quinta-feira, mas ele seria obrigado a colocá-lo. Ou então, sabe o que ia acontecer? Nós íamos ver o Alan Franco ser improvisado na zaga, como foi o Batalha. Aí nós íamos comentar sobre o que o Cuca está fazendo, que a gente criticou tanto o Milito ano passado, a gente ia começar a fazer, mas no final do jogo ele acabou como zagueiro. Sim. Né? Então, assim, são planejamentos. Eu acho, cara, que existe uma diferença muito grande hoje de cultura, principalmente no Cruzeiro, em relação ao Atlético. O Cruzeiro dá mais oportunidade para os garotos, o Atlético não. Porque os garotos são melhores do que a base. Também tem isso. Tem que mostrar qualidade. Não adianta também você lançar o menino lá e seja o que Deus quiser, né? Vamos ver os gols dessa rodada do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada do Brasileirão. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Atlético e Cruzeiro. Começando aí com a vitória do Fluminense para cima do Fortaleza. O Cano abriu o placar para o Fluminense. O Canóbio fez o segundo. Eu acho que o Canóbio é muito bom jogador. Né? E o Breno Lopes descontou para o Fortaleza. Fortaleza, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Gente, e eu fiquei impressionado com a marca do Fábio, né? 1.390. O jogador com mais jogos na história. Em altíssimo nível, né? Tá jogando até hoje. Isso? O Ceará bateu o Bragantino com o gol do Ailon. Ex-América. Que golaço. 1-0. Interminável também, o Ailon. Vitória e Juventude ficaram no empate. O Renato Kaiser fez 1-0. O segundo também foi dele. Olha o Renato Kaiser. Parecia que o jogo estava encaminhado. Aí o Igor Formiga descontou. E já no apagar das luzes, o Nenê, que também não quer parar de jogar bola, fez o gol de empate. Quem não viu os resultados aí, se prepare para o Santos e Vasco. O Sport abriu o placar contra o São Paulo com o Lucas Lima, depois do vacilo no goleiro Yang. O Derek Lacerda fez 2-0. O Lucas descontou e o Mike, um gol chorado, pra lá de chorado. A bola bate na trave, sobra no meio da área, quase entra sem querer. Aí o Mike acerta um chute para fazer o gol de empate, 2-2 Sport São Paulo. O Corinthians recebeu o Bahia. O Michel Araújo abriu o placar para o Bahia. O Guinegão empatou o jogo. Que deu confusão na área também. Vai falar que foi gol de bicicleta. E o William José, de pênalti, garantiu a vitória do Bahia fora de casa por 2-1. Né? Hoje teve o passeio que fez Neymar chorar, hein? Lucas Piton fez 1-0 para o Vasco. O David acertou um belo gol. É o David, né? Fazer 2-0. Felipe Coutinho ampliou 3-0 para o Vasco contra o Santos lá no Morumbi. Dando olé dentro da área, hein? Olha. De pênalti o Ryan fez 4-0 Vasco, não perca a conta, hein? O Felipe Coutinho fez mais um belo gol, 5-0. E o Tietê fechou o placar. Vasco 6, Santos 0. O Santos tomou 5 gols em 22 minutos. O Flamengo é doido demais. O Santos veio aqui e ganhou do Cruzeiro. E perde 6 do Vasco. O Flamengo abriu o placar com Pedro contra o Internacional. O Pedro fez o segundo também, não capricha, um nojo nesse tapinha do segundo gol. O Plata fez 3-0 para o Flamengo. Grande defesa do Internacional também. E o Borré descontou para o Internacional.
O Botafogo está jogando contra o Palmeiras nesse momento, vai perdendo por 1-0, gol de Felipe Anderson, com assistência do Vitor Roque. Vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Ó. Flamengo 43 pontos, Cruzeiro tem 37, aí o Palmeiras tem 36, com essa vitória está indo para 39, passando o Cruzeiro que joga amanhã. O Bahia tem 33, Botafogo tem 29, aí o São Paulo também com 29, pode ser passado pelo Mirassol amanhã, tem 28, aí vem Fluminense com 27, mesma pontuação do Bragantino. O Ceará é o 10º com 25, virando a tabela. Na 11ª colocação vem o Atlético com 24 pontos, mesma pontuação do Inter, na frente pelo saldo de gols, tem jogo a menos o Galo aí. Aí o Grêmio é o 13º, o Corinthians, 22 pontos, 14º, com 21 pontos. Tem o Santos ali, fora da zona do rebaixamento. O Vasco, brigando para não entrar na zona, tem 19, o Vitória também tem 19, o Juventude 15, o Fortaleza, vice-lanterna, 15, e o Sport com 10 pontos. Agora, é o que lanterna coisa, né? O do Atlético Campeonato tá Brasileiro. 5 pontos, o Atlético está a 5 pontos do 17º colocado. São só 5 pontos, isso é muito louco. Não fazer esse tipo de conta não, o torcedor vai ficar na bronca. Apesar da gente já estar ultrapassamos, né? Chegamos agora na metade do campeonato, ultrapassamos a metade do campeonato. Ainda está muito embolado, sobretudo ali do 10º colocado para baixo. Qualquer vitória, o elevador pode subir ou pode descer. Não, e esses jogos atrasados, a gente estava fazendo a conta mais cedo ali, o Corinthians, por exemplo, 14º colocado. Com os 2 jogos que ele tem atrasado, se ele perde, ele pode, né, dependendo dos resultados, ficar a 1 ponto na zona de rebaixamento. E o Kleber, e é 14º hoje. É demitido do Santos também hoje, né? Foi demitido. Tem motivo, né? Hã? Tem motivo. Depois de tomar de 6 do Vasco, né? Eu falei agora há pouco do América, que vai ticando ali tudo, né? O formulário do rebaixamento. O Santos está no mesmo caminho, viu? O Santos na Série A, claro, né? Está no mesmo caminho lá, marcando todos os formulários lá. Tá, você vamos dar uma pausa no meio de campo, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais de Atlético, Cruzeiro, tem o América. E eu quero saber, fazer uma enquete contigo aqui. O que você acha se o meio de campo fosse diário? De segunda a sexta-feira, envie sua mensagem para nós aí no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Você gostaria de ver meio de campo de segunda a sexta aqui na tela da Rede Minas? Nós voltamos já. No centro do Roda Viva... Eu ando no fio da navalha. Porque eu acho que música não tem cor. Fizeram essa loucura de me dar o mesmo nome. Palco pra mim é vitamina. Roda Viva. Segunda, 10 da noite. Logo cedo, podcast diário da Rádio Inconfidência. O resumo das principais notícias para começar o dia bem informado. Logo cedo, de segunda a sexta, a partir das 7 da manhã, no aplicativo da Rádio Inconfidência. Vai ter Paralamas em dobro? Sim! Eles chegam a BH no dia 29 de agosto, com sessão extra no B-Fly Hall. Um show que celebra os 40 anos repletos de sucessos. Paralamas, dias 29 e 30 de agosto, no B-Fly Hall. Realização Ímpar Shows. Diz aí, o que você acha dos nossos programas? Estamos curiosos, conta pra gente. É fácil. Pegue o seu celular, acesse a câmera, aponte para o QR Code e responda. É rapidinho. Sua opinião é importante pra gente. Participe! O Provoca é um programa de entrevista, mas com cara de conversa, de perto, assim, dentro da caverna. Você pergunta, eu pergunto, todo mundo entra no debate. A cada semana um convidado diferente responde. No final, a gente acaba filosofando.
Estamos de volta com o Meio de Campo. Eu sigo esperando sua participação pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp 319-8280-6655. O Júnior César, de João Molevade. O Cuca já está desgastado. Está na hora da mudança na comissão técnica. O Jairo, o Cuca entende muito de futebol, mas para a quinta deveria escalar 3 zagueiros e reforçar meio campo. O problema é achar os 3 zagueiros do elenco, né? Já falou aqui que a situação está complicadíssima. O Cláudio Carvalho, ó, Cruzeiro pode dar adeus ao brasileiro e focar na Copa do Brasil? Calma aí, Cláudio. Não. Pera aí, Cláudio. O Antônio, eu não entendo o que o Wanderson está fazendo nesse time do Cruzeiro. Por que não entra direto com o Gabriel no lugar dele? Vamos botar a peça do Cláudio aí, que assustou o Guilherme. Tem que focar em uma só das competições aí, que larga o brasileiro e vai para a Copa do Brasil, o Cruzeiro? Não, aí se você focar só em uma competição, aí você pode largar tudo e torcer para outro time. Talvez porque eu acho que não vale a pena. O Cruzeiro já cometeu uma grande vexame, talvez um dos maiores da sua história, muito respeitado internacionalmente, que é não conseguir passar daquele grupo fraquíssimo na Sul-Americana. Tem 2 campeonatos para focar. Em campeonatos que são relevantes, claro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Se você for focar apenas em um, o Cruzeiro não tem um elenco tão curto assim para focar em apenas uma competição. E tá bem, tem que aproveitar esse bom momento. Eu acho que falta ao torcedor brasileiro no geral, mas mandando esse recado para a torcida do Cruzeiro, curtir o momento. 5 anos atrás, 6 anos atrás, estava torcendo para o time continuar existindo. Há 3 anos atrás estava disputando na 2ª divisão. Agora está podendo brigar de igual para igual contra Flamengo, contra Palmeiras, algo que até anteontem, por exemplo, fazendo aqui uma hipérbole, mas até pouco tempo era impossível. Eu acho que tem que curtir o momento. O time está na vice-colocação, vai voltar certamente a Libertadores em 2026. Tem aí um clássico na Copa do Brasil que, se avança, o caminho pode ser mais fácil, porque vai pegar o Corinthians ou o Atlético, na minha opinião, Atlético Paranaense, que são inferiores. Eu acho que tem que aproveitar o momento, tem que curtir, sabe? Nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Se vence, não é o melhor time do Brasil. Se perde, também não é o pior de todos. Tem que aproveitar o momento. É engraçado a colocação do torcedor, né? O Wanderson colocando assim, né? Isso. O Leonardo Jardim tem uma visão totalmente diferente do torcedor. O Wanderson não foi o único pedido. Taticamente, ele é muito importante para o time do Cruzeiro. O cara que faz a recomposição, o cara que ajuda também na hora de pisar no ataque. É totalmente diferente a característica. Você colocar o Gabigol para jogar por ali, né? E ele já até falou sobre isso, né? De colocar ali o Gabigol, o Caio Jorge, o Matheus Pereira. Como é diferente colocar essa trinca que para ele não encaixa, né? Dá um desequilíbrio no time. Mas sabe o que é? O Wanderson, assim como o Christian, são jogadores que não são muito citados, né? Mas são jogadores midiáticos. Não são midiáticos. E eles não jogam pra galera também, não jogam, né? Não é aquele futebol espalhafatoso, não faz gol pra caramba e tal. Isso. Então acaba que faz uma função ali, né, específica, que é muito importante pro time, pro técnico, por isso não sai do time. Vários jogadores fazem isso, né? Agora, sobre essa questão que alguém falou sobre priorizar campeonatos, eu acho interessantíssimo, né? Assim, quando termina a temporada, os clubes todos jogam pra galera, né? Tipo assim, nós estamos classificados, nós vamos disputar o Brasileiro, estamos na Libertadores, estamos na Copa do Brasil e tal. Beleza, aí chega na hora do vamos ver, na hora da disputa, não dá, nós temos que começar aqui a priorizar não sei o quê, priorizar... Olha o que o Atlético fez ano passado, chegou em 2 finais, ok, e quase foi rebaixado no Brasileiro, e aí? E se o Atlético é campeão da Libertadores, disputando a 2ª divisão? O que ia ser isso, Breno? É um negócio, então assim, essa coisa de priorizar pra mim, a gente que é um pouco mais experiente aí no futebol, não sei o quê, gente, isso nunca aconteceu, não. Os clubes iam lá e disputavam, antigamente os clubes iam lá e disputavam. Ganhou bem, perdeu, tá tudo certo, faz parte do jogo, vambora. Eu sou a favor do seguinte, jogador lá com a fisiologia, vai estourar? Tira esse jogador aqui. Isso. O resto vai pro jogo, tá? Todo mundo é funcionário, todo mundo tá aí pra jogar. Eu não vejo muito isso, não. E o Guilherme falou aí, né? O torcedor tem que aproveitar o momento. Quem tá aproveitando muito bem o momento é o Cruzeiro feminino. O Cruzeiro conseguiu hoje a classificação à semifinal do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Bateu o Bragantino no Independência. Vamos ver os gols nesta partida. O Cruzeiro abriu o placar com a Letícia Ferreira, metendo um voleio ali, e a Gisele, depois do vacilo da goleira, minha goleira, tentou encaixar, soltou nos pés da Gisele para fazer 2-0. O primeiro jogo foi um empate lá no interior de São Paulo, 0-0. Com isso, o Cruzeiro avança e agora vai pegar o Palmeiras na próxima fase. Vamos ver o que disse Urias sobre esse momento da sinergia. Porque, só para você ter uma ideia, gente, Independência é a casa do América, tá? Primeiro, o maior público do América na temporada foi no jogo contra o Cruzeiro
lá 6 mil, pouco mais de 6 mil torcedores. Hoje, as meninas do Cruzeiro botaram mais de 5.700 torcedores no estádio. Foi o segundo maior público da temporada. Semana passada o América colocou de graça, não conseguiu botar, pôs 4 mil, pouco mais de 4 mil. Então, o que tem feito o Cruzeiro no futebol feminino é louvável. Vamos ver o que disse o Jonas Urias. A gente está consolidando algo aqui no estado, colocando mais um clube de pouquíssimos que tem esse privilégio de ter uma torcida tão engajada no futebol feminino. A gente está colocando um clube de massa, um clube gigantesco, celestial, como eu gosto de dizer, entre um lugar dentro do futebol feminino que é pioneiro. É pioneiro. Não por ser o primeiro exatamente, literalmente falando, mas eu acho que a nossa modalidade ela é tão ainda insaturada, né? Ou seja, existe ainda tantos espaços a serem ocupados que quem hoje apresenta o que o Cruzeiro está apresentando como um todo, como projeto e refletindo nas pessoas da forma que está refletindo, gerando empatia, gerando conexão, gerando engajamento, representatividade. Para mim, o Cruzeiro está sendo pioneiro. Tá aí, ó, o Cruzeiro, só para trazer o dado certinho, ó, maior público do América, sexta rodada do Mineiro, 6.004 torcedores. O Cruzeiro pôs 5.799 torcedores, entre eles Gabriel Barbosa e o Lucas Silva também. Os dois estavam lá no Independência hoje, acompanhando a classificação do Cruzeiro. Amanhã o Atlético vai buscar a classificação no A2. O Atlético vai jogar contra o Santos às 9 da noite lá na Vila Belmiro, semifinal do Brasileiro A2. No primeiro jogo, o Galo venceu em casa na Arena MRV. Vamos ver o gol da vitória do Atlético no início desta semana. O Atlético venceu com um gol de cabeça da Luana Índia. Coloca pra gente aí, por favor, Paulo Madri. Gol. Há pouco. Aí, ó. Jogada. Não é isso aí, não. Isso aí é o Godoy. O Godoy. O jogo da. Daqui a pouco a gente mostra o gol da Luana Índia. Foi jogada pela direita, cruzamento, e a Luana Índia de cabeça fez o gol da vitória. O Atlético fica na mesma situação da fase anterior contra o Vitória, né? Ganhou de 1-0 aqui e foi para lá. Aí chegou lá, perdeu no finalzinho de 1-0 e foi para os pênaltis, aquele Deus nos acuda, né? Espero que amanhã seja diferente, né? O jogo amanhã à noite, né? Contra o Santos. 9 horas na Seja diferente, que o Atlético consiga. A vantagem, ela é pouca, mas que ele consiga segurar um empatezinho pelo menos para poder não ir para os pênaltis, porque pênalti haja coração. O mais importante, o Atlético já garantiu que é a volta para a elite, né? Os 4, o CBF está fazendo um movimento para aumentar o número de times no campeonato principal, né? Então são 16 hoje, vão subir 4 e caem 2. Então ano que vem são 18 e em 2027 passam a ser 20 equipes no A1, depois vão fazer esse movimento. Então o Atlético, como um dos 4 finalistas, semifinalistas, já está na elite, o que é muito importante. O Itabirito subiu do A3 para o A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Quem está precisando subir urgentemente na tabela é o América. A América foi jogar contra o Lanterna Amazonas e suou para conseguir um pontinho. Vamos ver os gols nessa partida aí. O Amazonas abriu o placar de pênalti com o Kevin Ramírez. Depois o Rafael Tavares, no segundo tempo, fez 2-0, contando com um desvio. O Figueiredo de pênalti descontou. E de novo de pênalti, já ali no último lance, cobrou o pênalti novo para impedir que o América perdesse na estreia de Alberto Valentim. Vamos aproveitar, vamos ver o que disse o Valentim já na sequência aí, o que ele disse após essa estreia dele, porque comemorou esse ponto, viu? Algumas coisas a gente tentou fazer no pouco tempo de treino, aqui das 2 sessões, principalmente táticas que nós fizemos, eles tentaram fazer. Repito, aqui com esse ponto ganho, nós vamos trabalhar bastante agora, nós temos uma semana cheia para fazer os nossos ajustes, para nós repetirmos coisas boas que aconteceram hoje também, principalmente no segundo tempo, onde a gente veio buscar esse resultado depois do segundo gol deles. Então, estou muito satisfeito com a resposta que eles deram, porque
nós vamos ter que ter um comportamento assim agressivo, nós temos que ter um comportamento para que nós melhoremos a nossa classificação, mas é tudo, eu acredito muito nos treinos, então tudo vai ser primeiro dentro daquilo que a gente vai diagnosticando nos treinamentos. Tá aí, Seabra. Vamos replicar ao longo dessa semana as coisas boas que apresentamos. Você já conseguiu ver algo de bom nesse time do América? Boa pergunta, né? São 8 jogos sem vitória, né? 6 derrotas e 2 empates. Boa pergunta. O Anderson Moreira estava tentando de tudo, né? Tentou, mudou o time, tirou o goleiro, tirou meio de campo, mudou, voltou. Aí o Giacomini entrou, mudou tudo de novo no jogo. Agora vem o Alberto Valentim. Alberto, inclusive, que foi lateral, jogou no Cruzeiro, não, né? Passou no Cruzeiro aí, 97, lá no Mundial e tal. Foi uma das contratações. Mas agora, sim, o Alberto Valentim está pegando a barca praticamente afundada, né? Bem complicado o que ele vai tentar fazer. Subir, acho que pode esquecer o torcedor do América. Infelizmente, para esse ano, acho que, pelo que a gente tem visto aqui, a não ser que seja uma campanha, né, monstruosa aí, uma coisa de maluco e tal. Mas eu acho que não caindo já tá bom demais. O América ir para a Série C, aí sim seria um negócio bem vergonhoso. Sem torcida é complicado de voltar, né? Sem planejamento, sem torcida, sem dinheiro, para voltar fica bem complicado. Aí, Guilherme, recentemente o América trouxe Arthur Souza, Tite Ortiz, Éber, Facundo Labandeira, várias peças para o ataque. Mas continua jogando com o William, o Bigode e o Figueiredo ali no ataque. Errou aonde? Foi na contratação desses jogadores que não tem dado retorno. O Figueiredo fez os 2 gols de pênalti, tem tentado, mas que não tem conseguido contribuir tanto em gols? Ou errou agora nessa janela que trouxe peças que não conseguiram tirar quem não estava agradando? É um desespero. Ali a Lanterna dos Afogados, é completamente desesperadora a situação que a América se coloca e a desorganização da diretoria, logicamente, ela é refletida em campo. Eu não acho que as contratações foram ruins. Tite Ortiz, o Labandeira, para um nível de Série B, eles poderiam contribuir sim. A questão que falta agora é você ter um técnico, um trabalho. O Anderson Moreira mudava tudo praticamente todo o jogo. Giacomini também. Agora é um outro trabalho. O Alberto Valentim vai ter que conhecer esses jogadores. Esses jogadores vão ter que ser experimentados, vão ter que ser utilizados, vão ter que rodar no elenco. Para um universo em que o América precisa para ontem uma mudança, não acredito que esses jogadores eles vão entrar, ou se entrarem, vão ser muito relevantes para uma recuperação americana. Não acho isso. Não achei que as contratações foram erradas. Justiça seja feita. Mas acho que o momento do América não permite experimentações. Não permite que seja experimentado alguns atletas que vieram. E se eles não foram utilizados para permanecer com o Figueiredo e o William do Bigode, é porque realmente esses 2 jogadores eles têm relevância maior e eles são melhores do que aqueles que vieram. Apesar de que eu ainda acho que o Labandeira e o Tite Ortiz não é só porque eles são gringos não, mas é porque eu acho que eles poderiam contribuir sobretudo numa Série B do América. Agora é uma desorganização cabal. Vai perder o Matheus Mendes também, né? Sim, isso. O goleiro do Atlético, que eu acho um ótimo goleiro, inclusive, mas tá aí no meio da barca também, não tem muito o que fazer, né? Acho que tá indo embora, acho que não vai embora pro futebol português, né? Para o Alverca, e não vai seguir o Atlético, que vai fazer esse negócio aí. Pro goleiro é bom, pro Atlético é bom, pro América é ruim. O América agora tem a semana toda para trabalhar. No sábado vai jogar contra o vice-líder Goiás, 6 horas da tarde lá na Serrinha. Já o Atlético entra em campo amanhã. Vai enfrentar o Criciúma às 9 da noite lá em São João del Rei. E na sexta-feira também, em casa, vai receber a Chapecoense. São os 2 próximos jogos do Atlético jogando em casa e Atlético fora da zona do rebaixamento nesse momento. E a luta é essa, para permanecer fora da zona. Meio da semana, o Atlético recebeu o Godoy Cruz pela Sul-Americana. Venceu também no aperto. Vamos ver os gols nessa partida aí. O belo gol marcado pelo Andino, foi e bateu no ângulo. Ele cortou o Leandro com a direita e bateu com a esquerda. O Coelho recebeu livre dentro da área para fazer o gol de empate. E aí o Renier deu o cartão de visita, uma bela assistência para o Hulk fazer o gol da vitória. 2-1 Galo. Próxima quinta-feira, 7 da noite, as equipes voltam a se enfrentar na Argentina. O Atlético precisa de um empate para avançar às quartas de final, mas está dividido, viu? Mas dividido, porque tem Campeonato Brasileiro, onde não tem conseguido corresponder, tem a Sul-Americana e tem a Copa do Brasil. O sorteio colocou frente a frente Cruzeiro e Atlético nas quartas de final da competição. O primeiro jogo vai ser no dia 27 agora, o Atlético recebendo o Cruzeiro, e lá no dia 11 de setembro vem Cruzeiro
recebendo o Atlético lá no Mineirão. Lembrando sempre que aqui, infelizmente, torcida única, né? Porque o pessoal não sabe se comportar, não tem educação, então torcida única para estes jogos. E aí, Breno Galante, o quão mais desgastado vai chegar o Atlético nessa sequência? Pode ser o desgaste o grande problema para o Atlético, né, nesse clássico? Primeiro, parabéns aos envolvidos para colocar o jogo 7h30 da noite, né? Que é um horário sensacional para todo o que envolve ali, né? O trabalhador, a região ali do entorno da Arena MRV, é excepcional, para variar sempre, o torcedor é colocado em segundo plano. A questão do desgaste do Atlético não é só o físico, não, é o desgaste mental também, né? É a pressão que envolve. O Atlético vai fazer uma viagem para jogar a Sul-Americana, lembrando que o Cruzeiro não está jogando a Sul-Americana, então o Cruzeiro já essa rodada já teve um descanso maior, porque joga só amanhã, na segunda-feira. Então o Atlético ainda tem uma pressão de estar indo para jogar na Argentina de uma derrota dentro de casa, um vexame para mim hoje contra o Grêmio. Você tem ainda uma necessidade de administrar uma vantagem que é muito pequena. Vai ser uma guerra na Argentina. E aí você depois ainda... De lá você já emenda com São Paulo para pegar o São Paulo. E aí depois você vem para jogar contra o Cruzeiro. Cara, é um momento complicado e muito delicado para o Atlético, porque o torcedor tem uma desconfiança. E a desconfiança ela é revertida para dentro do campo. O torcedor não está errado de vaiar o time, não está errado de não acreditar no potencial do Atlético, mas em contrapartida é um clássico. E aí o torcedor ele quer ver o quê? Quer ver uma resposta dentro de campo contra o Cruzeiro. Talvez uma vitória contra o Cruzeiro possa mudar totalmente a situação do Atlético? Pode. A gente já viu isso em vários momentos da história, né? Como aconteceu contra o Flamengo, que o Atlético classifica o Flamengo. Só que aí o Atlético, em vez de pegar essa onda e surfar nessa onda e falar, desclassifiquei o melhor time do futebol brasileiro no momento e tal. Não. Aí, o resultado tá vindo aí. Dentro de campo o desempenho tá ruim. Então é uma semana muito complicada para o Atlético e que só tem uma coisa, André. É classificar contra o Godoy, independente de fazer um jogo bom ou ruim, e tentar fazer um bom resultado lá em São Paulo para poder enfrentar o Cruzeiro, pelo menos com a moral ali e com o torcedor ao lado dele, né, na Arena MRV na próxima semana, né? Gui, eu tava torcendo para esse encontro ser só na final. Eu também queria. Eu queria Atlético Cruzeiro na final, mas muita gente comemorou. Falou assim, eu sabia que seria agora. E torcedores, gente, me parece influenciadores energia, dos dois lados também, comemorando enfrentar o rival nesse momento da competição. Você acha que para aqueles que apostam nisso, é um tiro no pé torcer para esse clássico nesse momento? Eu não acho que seja tiro no pé, até porque as duas equipes elas são realmente uma das favoritas para conquistar. Com a queda do Flamengo, a eliminação que o próprio Atlético eliminou o Flamengo e o Corinthians eliminando o Palmeiras, para mim eram os dois grandes favoritos. No futebol brasileiro são os dois favoritos para tudo. Você diminui as possibilidades, você aumenta as possibilidades e coloca o Cruzeiro e o Atlético como sim candidatíssimos ao título. E para você ser candidato, você ser campeão, você não pode escolher adversário, seja num clássico ou não. O pior é que, talvez, pode justamente isso, que o Breno estava adiantando, que uma vitória, qualquer que seja o lado que vença, a classificação, melhor dizendo, a classificação vai mudar para mim totalmente o paradigma e totalmente o panorama da temporada. Porque pode ser uma temporada toda jogada no lixo, independentemente do que vier para frente para a equipe que foi eliminada, seja o Atlético, seja o Cruzeiro. E também pode ser um título à parte. O título eliminei o meu rival no mata-mata de Copa do Brasil. É como se fossem duas competições, duas Copas dentro desse confronto. A gente viu na rodada passada, na fase passada, como é que foi a comemoração corintiana por eliminar o Palmeiras, né? Que tem mais diferença técnica ainda entre as equipes, e agora Cruzeiro e Atlético. O atleticano e o cruzeirense, quem quer que seja o classificado, vai comemorar e muito, como se fosse, às vezes até mais, vai comemorar se vier um título ali na frente. Agora, se eu puder dar um pitaco, eu ainda coloco o Cruzeiro com um leve favoritismo, não só pela derrota de hoje do Atlético, não. Pelo favoritismo, sobretudo pela carga excessiva do Atlético, por estar em três frentes, em um leve favoritismo, e até comentei nas minhas redes sociais e vou repetir aqui no meio de campo, eu acho que foi pior para o Cruzeiro ter pego o Atlético do que o Atlético ter pego o Cruzeiro, porque para mim, tirando o Atlético, onde um clássico as forças se equiparam, se equivalem, o Cruzeiro era favorito contra todos os outros 6 adversários que estão na Copa do Brasil. Para mim era amplo favorito. Meu VAR tá falando que estourou aqui, ou se abre mais para você, tem favorito? Não, para mim não. Falando hoje, dia 17 de agosto, depois dessa derrota, depois do que o Atlético fez hoje na Arena, claro que o torcedor vai falar, o Cruzeiro é favorito e tal, mas vamos pegar lá o dia do sorteio,
O Atlético acabou de eliminar o melhor elenco da América do Sul. Perfeito. Sem dúvida. E o Cruzeiro tá voando no Brasileiro. Então, para mim, os dois estão ali, ó. O Cruzeiro vai jogar o segundo jogo em casa. Isso aí não tem sido muito a diferença, não. Tá certo. Então, Breno Galante, muito obrigado por estar conosco aqui. Valeu, Gui, valeu demais, Seabra. E muito obrigado a você que nos ajudou a fazer o meio de campo. Mais esporte você confere amanhã nas ondas do Gigante do Ar, Rádio Confidência, AM 880, às 11 da manhã no Primeiros Esportivos. E meio-dia tem o Primeiros Esportivos aqui na tela da Rede Minas. E domingo, 9 da noite, tem meio de campo. Até lá. No centro do Roda Viva... Eu ando no fio da navalha. Porque eu acho que música não tem cor.